Evangelho de João, capítulo 1, temos uma narrativa maravilhosa, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É um texto precioso, porque anuncia sobre a essência mesmo do nosso universo. Preste atenção, a ciência moderna descobriu e tem afirmado que nós estamos em movimento o tempo todo. A superfície da Terra no Equador tem uma rotação de 2.000 quilômetros por hora. A Terra circula o Sol a aproximadamente 107.000 quilômetros por hora. O nosso sistema solar, dizem as mais modernas medições científicas, gira em redor do centro da nossa galáxia a 788.000 quilômetros por hora e passa zunindo a 69.000 quilômetros por hora na direção da estrela Vega, na constelação de Líria. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem um movimento através do espaço de 2,9 quilômetros ou milhões de quilômetros por hora. Preste atenção, nós estamos nos movendo, a Terra se move, o Sol se move, o sistema solar se move, a nossa galáxia se move e o universo se move. Olhando para o texto que nós lemos do capítulo 1 de João, nós podemos ler uma outra versão que diz assim: antes de tudo havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus desde o princípio e à disposição de Deus. Tudo foi criado por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Três verdades dentro de todo este contexto da realidade das coisas, da realidade do universo. A primeira delas, o Verbo existia já no princípio de todas as coisas. Lá no primeiro versículo do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, está escrito: no princípio, Deus. No princípio, Deus. Ele está presente na origem de todas as coisas. Ele não é uma das coisas criadas. Ele não é uma parte do mundo que começou a existir no tempo. O que a Bíblia nos ensina, amados e amadas ouvintes da palavra de Deus, é que o Verbo é eterno e estava com Deus antes do tempo, antes do princípio do mundo. O Verbo, Jesus Cristo, é a essência de Deus. A segunda verdade é: o Verbo estava com Deus. Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo, num relacionamento íntimo e profundo com Deus Espírito Santo, realizando a obra de iluminação e de revelação da palavra. Então, apenas Ele pode trazer para nós a revelação de quem Deus é e daquilo que Deus sente e faz por nós. A terceira verdade é: o Verbo era Deus. O Verbo existia no princípio de todas as coisas, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem é este Verbo que era Deus? João está nos falando de Cristo, porque ele vai dizer logo depois: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então nós temos aqui algo tremendo. Há duas afirmações aqui muito específicas e maravilhosas. A primeira é
a afirmação de que Deus criou tudo que existe do nada. Os teólogos denominaram isto de criação ex nihilo. Deus não teve que trabalhar com alguma outra coisa, seja ela matéria estranha, má, corrompida. O mundo não começou com Deus e mais alguma coisa. Sim, o mundo começou com Deus e por trás de todas as coisas está Deus, o Deus vivo, o Deus eterno, apenas Deus. A segunda afirmação é: o cristianismo sempre creu que este mundo é o mundo de Deus. Se Ele não nos revelar a respeito da sua pessoa e da sua glória, nós nada podemos saber. Por isso nós precisamos das Escrituras para compreender a verdade do Deus eterno a quem nós servimos. Então, caminhando para a conclusão, essa verdade traz implicações e aplicações para a nossa vida. A verdade bíblica, a verdade de que Deus é o Criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas. Jesus disse, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós aprendemos que Jesus Cristo é o Logos, como diziam os gregos, a palavra, o agente criador de Deus. Então, no nosso mundo de sombras e de imperfeições, Jesus Cristo é a única realidade absoluta. Portanto, a sua vida e o seu ensino no Novo Testamento, nas Escrituras bíblicas, é como uma janela que nos abre a realidade de Deus. Então, se nós cremos que este mundo é, em essência, o mundo de Deus, nós precisamos lembrar que há duas consequências importantes para nós. A primeira é que nós temos um novo sentido de valor no mundo. E a segunda também é que nós temos um novo sentido de responsabilidade para com o mundo. Um escritor cristão disse assim: todo ser humano tem dentro de si a vocação de cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Abraham Kuyper diz assim: não há um só centímetro quadrado neste vasto universo que não esteja sob o controle de Jesus Cristo. Em outras palavras, ele disse: todo e qualquer lugar deste mundo pertence a Jesus e foi feito por Ele e para Ele. Devemos então usar todas as coisas, lembrando que elas pertencem a Deus. A terra, a água, os animais, os frutos, as coisas criadas, os pequeninos animais, as flores que tanto embelezam o mundo, e também eu e você, a nossa vida, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa mente, as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, todos precisam estar debaixo da obediência a Jesus Cristo. Porque Jesus está trazendo para o mundo a perspectiva gloriosa de restauração de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 3, que palavra tremenda! Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Preste atenção, o que é que impede o caos, a aniquilação de todas as coisas? É o fato de que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, no poder do seu Espírito, está sustentando e renovando todas as coisas. Portanto, devemos pensar nessa verdade. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ele é a nossa razão de viver. Nós devemos nos entregar todo o tempo a Cristo Jesus como o Senhor, o Salvador, aquele que é dono da nossa vida. E todas as vezes que fizermos qualquer obra
qualquer coisa que for digna de um elogio, um aplauso, algo que nós fizemos bem, levantemos os nossos braços e devemos dizer: é por causa de Jesus, é a graça de Jesus, é o amor de Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém.